Tempo de antena, miúdos a votos. Miúdos a votos! É uma iniciativa da revista Visão Júnior e das redes bibliotecas escolares. É um projeto de leitura e de cidadania ativa em que as crianças organizam um processo eleitoral para eleger o seu livro favorito. A Biblioteca Escolar da Escola Paula Vicente participa há 6 anos nesta iniciativa. Este ano participa com 6 turmas. Miúdos a votos! Bom dia, bem-vindos à Biblioteca Escolar da Escola Paula Vicente. Hoje temos aqui, estamos reunidos na biblioteca para apresentar um debate dos representantes dos livros candidatos no projeto Miúdos a Votos. O projeto Miúdos a Votos é um projeto de cidadania ativa e de leitura. É, portanto, uma iniciativa da revista Visão Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares. Tem um apoio da Comissão Nacional de Eleições e visa, portanto, apresentar à comunidade escolar a forma como se processa portanto, uma campanha eleitoral, uma eleição num país livre e democrático. Nesta situação, neste caso, os candidatos não são pessoas, são livros e, portanto, todo o processo eleitoral, desde o início, a apresentação da inscrição, a apresentação dos candidatos até ao final, o dia da votação e escrutínio, portanto, todos os processos são passados, são experimentados e experienciados pelos alunos. Há cerca de 6 anos que a nossa escola participa neste projeto. Este ano temos 6 turmas, 3 turmas de 5º ano, uma turma de 6º e 2 de 7º, que escolheram, portanto, 6 livros candidatos. E hoje temos aqui uma encarregada de educação, que é também uma jornalista, que vem moderar o debate entre estes 6 representantes das 6 turmas. Desejo boa sorte a todos. E passamos aqui a palavra à Sandra Oliveira, a nossa jornalista de serviço. Vocês perceberam bem a mecânica da votação? Sim. Portanto, no dia 7 passam por aqui, ok? Ou vêm a turma, ou perguntam ao professor se podem vir cá todos votar. Não, isso é uma grande confusão, é melhor virem separados. E depois nós damos algumas indicações e temos ainda que combinar ali com a coordenação como é que se vai fazer. Como é que se vai fazer? Mas eles podem nos intervalos vir, normalmente. E depois como é que é a votação a nível nacional? Esse é que eu não fixei tanto. Não, nós depois enviamos os nossos resultados e a Comissão Nacional de Eleições recebe os resultados de todas as escolas que participaram e faz então a contagem, e por isso é que demora tempo, porque é a Comissão Nacional de Eleições, que também é parceira aqui do projeto, que vai fazer a contagem a nível nacional, e depois só em maio é que se faz então a revelação dos resultados nacionais. É mesmo sério? Eu não sabia que a Comissão Nacional de Eleições estava a colaborar. Vocês sabiam? A Comissão Nacional de Eleições é mesmo a comissão que faz, que coordena as eleições do Primeiro-Ministro, do Presidente e não sei o quê. Bem, altamente, isto é mesmo importante, fantástico. Está sério. O projeto está a sério. Ok. Então, isto é como que uma preparação para a vossa vida cívica, não é? De vocês começarem a participar e a perceber e a argumentar e a escolher. Neste caso é um livro, não é um presidente, não é um primeiro-ministro, mas é tipo as primeiras tentativas. Muito bom. Grande projeto. Sim, senhora. Então, eu vou desafiar aqui o Vasco Esteves a defender o seu livro. Então, tens vejo que tens aqui um exemplar teu e um exemplar da biblioteca, é isso? Sim, exatamente. Então, conta lá, o que é que vens trazer aqui hoje? Então, desde já obrigado à biblioteca por dar esta oportunidade. Eu sei que no ano passado não foi possível, mas espero que continue. Em relação ao livro, não foi certamente dos meus livros que achei mais cativante na lista, mas à medida que fui lendo, apercebi-me de que seria um livro que eu tinha muito de explorar, e foi uma escolha global e quase maioritária na nossa turma, e por isso cabe-me a mim representá-lo e representá-la a ela, à turma. Só de avisar que estou um bocado doente e que pode... Olha, eu também, não te preocupes. Mas não é por isso que se calhar irá correr pior.
Roald Dahl foi um autor britânico, nasceu em plena guerra, na Primeira Guerra Mundial, e depois participou também na Segunda Guerra, e isso influenciou bastante as que estamos habituados. Este livro é o Charlie e a Fábrica de Chocolate, escrito em 1964. Depois teve uma sequela em 1972, se não me engano, que é Charlie and the Great Glass Elevator, e o grande elevador de vidro. O livro conta a história de uma família pobre, em principal do Charlie, do personagem principal, Charlie Bucket, com o senhor e a senhora Bucket, os pais, e os avós, que vivem todos que estão sempre na mesma cama há cerca de 20 anos, porque já estão muito cansados de lá estar e que já não conseguem mais, já têm as suas forças todas esgotadas. São o avô José, o avô Jorge, a avó Josefina e a avó Geórgia. O avô José é quem mais adora o Charlie, porque conta-lhe imensas histórias e gosta sempre de contar à noite histórias sobre a sua vida e sobre a sua vida antiga. Então também adora bastante a fábrica do Sr. Willy Wonka, que é mesmo à frente da sua casinha de madeira, a casa onde todos vivem. Uma casa pobre, porque só o pai daquela família havia encontrado trabalho numa fábrica de pasta de dentes, e logo depois ficou desempregado, por isso claramente começaram... Não podes contar o fim da história, não é? Portanto, eu não te vou pedir para contar o fim da história, senão estraga a emoção. Mas diz-me uma coisa, tu gostaste do livro? Pronto, já percebi, há uma data, vocês perceberam já que ele leu sobre o autor e tudo, mas o que é que tu gostaste mais do filme? Do livro? O que é que te fez depois gostar mais do livro? Ok, tinhas muitas páginas até chegar lá, desculpa. Depois podemos andar para trás. Bem, esta escrita era uma escrita da época, ou seja, ali já vamos ver nesse sentido, em relação ao que está a ser desenrolado em relação aos livros de Roald Dahl, mas não deve ser alterada, porque faz parte da essência do texto e do autor. E inimagináveis, dou-vos um exemplo, tabletes de chocolate invisíveis para comer nas aulas, e a partir dessas ideias toda a gente queria ir para a sua fábrica. Acontece que estava fechada há 5 anos e o Willy Wonka agora abria a oportunidade a 5 rapazes sortudos que poderiam visitar a fábrica se encontrassem um bilhete dourado, os 5 bilhetes dourados, escondidos nas suas tabletes de chocolate Wonka. Então Charlie é um dos felizes contemplados, assim como outros 4 que são um pouco, têm características mais mimadas e como disse, de diferentes classes sociais. Também, como já referi, retrata a paixão pelos doces que tinha não só o Sr. Willy Wonka, que depois dá a fábrica ao Charlie, porque se anuncia que vai se aposentar, porque depois já está muito velho. E é importante destacar também o carácter imaginativo, como já referi, fantasioso e criativo do autor. O livro transporta-nos para outro mundo, um mundo de chocolate em si, um mundo imaginário que quase pensamos possível quando o lemos. A partir dessas ideias, toda a gente queria ir para a sua fábrica. Acontece que estava fechada há 5 anos e o Willy Wonka agora abria a oportunidade a 5 rapazes sortudos que poderiam visitar a fábrica se encontrassem um bilhete dourado, os 5 bilhetes dourados, escondidos nas suas tabletes de chocolate Wonka. Então Charlie é um dos felizes contemplados, assim como outros 4 que são um pouco, têm características mais mimadas e como disse, de diferentes classes sociais. Também, como já referi, retrata a paixão pelos doces que tinha não só o Sr. Willy Wonka, que depois dá a fábrica ao Charlie, porque se anuncia que vai se aposentar, porque depois já está muito velho.
E é importante destacar também o carácter imaginativo, como já referi, fantasioso e criativo do autor. O livro transporta-nos para outro mundo, um mundo de chocolate em si, um mundo imaginário que quase pensamos possível quando o lemos. Tem uma escrita não muito elaborada, como outros livros que podemos ver aqui, mas rápida e fluida. O livro cativa-nos de uma ponta à outra e então, de certeza que não podem lê-lo quase num dia, que vai ser... não vos vai deixar... aqui na gíria, na seca, durante todo o dia. Irá ser sempre com pontos importantes na história à medida do seu desenvolvimento. É por estas e outras razões que devem votar nele no dia 7 de março, mas antes não se esqueçam de ler. Obrigada. Queres falar, só para terminar, queres falar um bocadinho das polémicas que estavas a falar? Conta lá. E tens uma opinião sobre o assunto, eu já percebi. Também. Agora, as páginas é que... Voltar às polémicas. É isso. É uma polémica bastante recente. Recente, sim, está aí a acontecer. Aliás, 2023, por acaso, se me fazem favor, tinha um artigo do Expresso, se não me engano, para trazer, mas que assim está lá na sala, depois se for possível ainda apresento. Não faz mal, podes só dizer assim em geral, qual foi a polémica? Certo. O que é que foi tão polémico? Falando um pouco nas obras de Roald Dahl, dedicou-se à literatura infantil e infantil-juvenil e de suspense. Também escreveu alguns contos para adultos com humor negro e finais surpreendentes. Em relação à sua participação na guerra, foi ao lado de Inglaterra, mas também dizia ser um pouco antissemita e às vezes racista. Ou seja, estava um pouco de um lado... Não se percebe muito bem do lado em que está, e isso fica menos evidente cada vez mais com os anos que passam e até à sua morte, e não se percebe bem o lado da sua família. Digamos que é um homem de muitas mudanças, e a polémica que está a ser desenvolvida recentemente em torno do autor tem a ver não só em relação a este livro como a outros. O Charlie e a Fábrica de Chocolate recebeu e continua a receber muitas críticas, dado esse racismo, digamos, nos dias de hoje. A polémica é sobre revisões das obras em 2023. As obras, principalmente estas, estão a ser revistas pela editora Puffin Books, que sugere alterações. O objetivo é editar, cortar e alterar alguns e acrescentar de acordo com as sensibilidades contemporâneas, ou seja, de acordo ou seja, de acordo com a vida atual de hoje, adaptando algumas linguagens em temas como o peso, a saúde mental, a violência, o género e a raça. Na Fábrica de Chocolate, por exemplo, no novo livro que está para sair, não que esta é a edição passada de setembro de 2017, Augusto Gloop, que é um dos miúdos que consegue um bilhete dourado, acaba por ser descrito no livro como extremamente gordo e depois agora é enorme. É um pouco estranha. Ou seja, censura a palavra gordo. Sim. Depois também temos um caso dos Oompa Loompas que passaram de pequenos homens para pequenas pessoas. Vamos a ver se eles não eram transgéneros. Depois, esta decisão editorial tem causado muita polémica. Salman Rushdie é um autor que até foi o próprio criticado por Roald Dahl, e outros autores têm reagido com irritação, considerando-a como uma censura absurda. Ok, essa é a polémica, nós então já percebemos. Queres acrescentar mais alguma coisa? Sim, só para fechar isso muito rápido? Só para fechar, peço diz lá. Nos termos de correção, concordo plenamente com Rushdie, estando a editora a estabelecer quase uma espécie de censura e de ditadura para com o autor. Sim. Esta escrita, como já disse, era a escrita própria de Roald Dahl e própria da época, era diferente. Como é comum, não é? Quando temos um escritor que já é mais antigo, fala assim.
Podemos seguir para os outros, senão depois não temos tempo para ouvir os outros. Pode ser, Vasco? Peço desculpa, Ok? estou-me aqui a alongar. Isto é normal, não é? Tipo, quando há um escritor que já escreveu há mais anos, é normal que a linguagem às vezes seja um bocadinho arcaica e tenha às vezes, se calhar, coisas e preconceitos que na nossa altura que já não faz sentido haver, não é? É super normal acontecer isto. Depois se corta ou não, pronto, isto aí já é outra polémica, não me vou pronunciar. Toda a gente sabe o que é errado, portanto não a vai fazer, não é? Mas às vezes também é bom repetir o que é errado, porque nós às vezes esquecemos. Há estereótipos que parecem muito inocentes, não é? Em nomes, e depois às vezes não são, não é? E acabam por magoar as pessoas. Então vamos lá seguir para o próximo candidato, próximo livro candidato, ok? Então temos aqui o Martim Varanda, que é do sétimo A, ok. E então o rapaz do pijama às riscas. Queres-nos falar então, porque é que escolheste este livro da lista? Antes de mais, bom dia a todos, obrigado por estarem cá. Eu vim apresentar o rapaz de pijama às riscas, como já disseram. Eu escolhi este livro, a turma escolheu este livro, porque eu acho que este livro fala sobre um assunto que, para nós, da nossa idade, é um bocado pesado, porque fala de atrocidades que foram cometidas na Segunda Guerra Mundial. Eu acho que este livro aborda esse tema de uma forma subtil, a que toda a gente, todas as pessoas, ou quase todas as pessoas da nossa idade, possam ler. Porque também tem um vocabulário simples e fácil de entender, acho que qualquer pessoa poderia lê-lo. Este livro também ensina-nos sobre muitas coisas, sobre a amizade de Bruno e Samuel e o respeito entre os dois, apesar de um ser um rapaz privilegiado da Alemanha e outro ser um judeu da Polónia que está num campo de concentração. Bruno é um rapaz de 9 anos, muda-se de Berlim para Auschwitz, um lugar um bocado deserto na Polónia, e por falta de entretenimento resolve explorar os campos em volta da sua casa, acaba por encontrar uma vedação e um rapaz chamado Samuel que estranhamente está a usar um pijama às riscas, como todos os outros que habitam do outro lado da vedação. Bruno e Samuel tornam-se melhores amigos e, como é óbvio, por falta de entretenimento, Bruno resolve passar ao lado da vedação, mas isso não é preciso contar mais, que senão já estava a dar revelar, para não revelares o final do livro, ok. Eu fui um bocado apanhado desprevenido, porque eu não sabia que o debate era tão cedo, portanto eu tive de ler o livro um bocadinho à pressa. E eu acabava por me encontrar à noites a ler mais de uma hora a ler, porque eu tinha um limite para ler páginas, mas eu, como gostava tanto do livro... Estavas a gostar do livro? Eu nem percebia o tempo que passava e estava sempre a ler. Portanto, eu acho que este livro dá para perceber e é muito bom, por isso que eu acho que não é muito pequeno, não é muito grande, mas é... E é bastante importante, fala de coisas muito importantes, Exato. Não é? Muito importante, que tu estavas a falar da Segunda Guerra Mundial e dos campos de concentração, não é? Okay. E de como duas crianças conseguiram passar além, através de uma vedação, não é? Sim. Ok. E então diz-me uma coisa, o que é que tu gostaste, ou qual foi a cena que tu gostaste mais no filme? No livro, lá estou eu com o filme. Para mim os livros são um bocado de filmes, porque, não é? Trazem-nos assim um imaginário, nós imaginamos e depois tenho assim memórias, eu confundo os livros e os filmes às vezes. O que é que tu gostaste mais? Eu gostei muito da parte em que Bruno conhece Samuel, que foi logo no início do livro, e de como Bruno reage, porque Bruno acha que Samuel tem muita sorte por estar do outro lado da vedação e ter tantas pessoas para brincar. E eu acho que isso retrata a inocência das pessoas na altura da Segunda Guerra Mundial, de algumas pessoas, claro. E acho que essa parte foi a que mais me tocou, porque realmente ele não saber o que se passa do outro lado. E não saber, pronto, que do outro lado estão presos e torturados. Sim. Ok, é interessante. Muito obrigada, Martim. Queres acrescentar mais alguma coisa? Não. Eu no fim deixo um minutinho, se quiseres acrescentar alguma coisa também deixo, está bem? Muito obrigada. Ok, então podemos passar aqui à Leonor Brasiel. Olá, bom dia. O livro que eu vi apresentar é o Ali Baba e os 40 Ladrões. É um ótimo livro, até porque o tamanho não tem muitas páginas, não contém assim muitas páginas, e também não é um livro assim, dá para ler pausadamente ou mais rápido, para quem gosta. Eu que o diga porque li isto 2 vezes, sinceramente. Uma com a turma e outra à parte. É um livro que é um conto tradicional,
Ou seja, é um conto tradicional, pronto, conta uma história que já vem de há muitos anos e ainda assim tem algo que a maioria dos contos tradicionais não contém. Ou seja, uma das personagens principais é uma mulher, o que na altura era muito raro, pois não se acreditava que uma mulher pudesse ter um papel tão importante quanto o da Morgana, que é a escrava. E também já vem a dizer que as mulheres têm um papel importante na sociedade e iriam ter e vão ter sempre. Tanto que é ela quem salva a família de Ali Baba, sem segredos, salva a família de Ali Baba todas as vezes que eles correm perigo de vida. É um livro muito interessante, é cativante, tem uma linguagem simples, ou seja, não é entediante, consegue-se ler muito facilmente, além de ter ilustrações, conter várias ilustrações nos momentos mais interessantes, pronto, chamemos assim, e contém logo muitos ensinamentos, desde o início até ao fim. É um livro cheio de aventura, mistério, é um ótimo livro. Obrigada, Leonor, muito bom. E é muito engraçado porque tu deste aqui um lado que eu nunca tinha pensado sobre a importância das mulheres. São elas que salvam ou seja, que influenciam o enredo da história, não é? Sem elas fazerem isso não conseguem, que é engraçado. E eu nunca tinha pensado nisso. Mas essa versão é diferente? Fala sobre isto ou é a tua própria interpretação? Não, isto é a versão mesmo que nós lemos. Okay. E dá para reparar muito facilmente nestes detalhes, lendo a história com calma e analisando bem. Boa, muito bem. Ela teve aqui uma leitura super completa do livro, fantástico. Obrigada, Leonor. Queres acrescentar mais alguma coisa? Sim, também é um bom livro porque já 2/3 desta escola, dividiremos assim mais ou menos, o leram e o último 1/3 que falta, que é os 5º anos, irão ler. Okay. Então é um livro que já está a passar muito nas nossas idades, de ano por ano. Ok, toda a gente está a ler também. Eu também me lembro de ler dentro das 1001 noites, não é? Aquelas histórias todas. Faz parte, não é? Das 1001 noites, daquela tradição. Que estranhamente, no 1001 noites também é uma mulher que desenvolve um enredo. Ok, muito bem. Obrigada, Leonor. Se quiseres acrescentar alguma coisa, depois deixo também 1 minuto e podem acrescentar no fim alguma coisa, está bem? Excepto aqui ao Vasco, que foi o que falou mais. Ok, Afonso, preparado? Então conta-nos lá que livro é que tu nos trazes aqui. Pois para não estar à frente deles, não é? Pois, é isso. Conta lá. A Vozinha Gangster. A Vozinha Gangster, ok. Porquê que escolheste este livro? Conta lá. Gostaste? Sim, é um livro muito engraçado, conta partes importantes da vida das pessoas e representa momentos difíceis para pessoas, como perder uma pessoa. Ok, perder uma pessoa que nós gostamos. Ok. E sabes-nos dizer assim mais ou menos quem são as personagens e o que é que elas fazem, o que é que acontece? As principais personagens é Ben, que é o neto da avózinha Gangster, e a avó de Ben, que é a avózinha Gangster. A avózinha Gangster, ok. As personagens secundárias são a Rainha Elizabeth II, que por acaso já morreu, mas na altura em que saiu o livro, 2014, ainda não estava morta. Ok. Depois Raj, um lojista, e os pais de Ben. Os pais de Ben, ok. E também o livro é maior, é mais grosso do que, por exemplo, estes livros. Sim, mas lê-se bem? Sim, também contém muitas ilustrações e por vezes letras diferentes de outras. Ok, mas é emocionante, é isso? Sim. Ok, muito bem. Queres acrescentar mais alguma coisa, Afonso? O escritor é David Walliams e o ilustrador Tony Ross. Tony Ross, ok. E sabes de que país é que eles são, por acaso? Da Grã-Bretanha. Da Grã-Bretanha, muito bem. Ok, boa. Temos as informações todas para poder decidir. Eu depois volto aqui também. Inês, conta lá. Trazes-nos um livro que não é tão fácil, não é? Não, obrigada. É o Diário da Anne Frank, que foi escrito pela própria Anne Frank. Conta a história de uma adolescente judia, próxima da nossa idade, que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Desde sempre o Hitler tinha um ódio pelos judeus e foi-o proibindo e impondo leis e regulamentos que impediam os judeus de fazerem coisas do dia-a-dia normal. E os pais da Anne decidiram
esconder-se no anexo com a ajuda de alguns trabalhadores do negócio do pai, onde ela teve que viver em silêncio. Tinham muitos horários, porque, por exemplo, ir à casa de banho tinha que ser uma determinada hora, porque podiam ouvir, porque era num edifício de escritórios. É um funcionamento muito diferente, e eu acho que este livro é muito interessante porque conta como é que uma menina que usou a leitura como o seu refúgio durante uma altura muito difícil da vida dela e como é que conseguiu ultrapassar isto. Eu acho que fala também de coragem e de resiliência por parte de todos, não é? Para ultrapassar isto. Ela morreu em 1944 com a irmã no campo de concentração, e o pai sobreviveu e decidiu publicar o diário porque achava que isso podia dar coragem a outras pessoas que pudessem passar ou ter passado pela mesma situação, e podia dar para as pessoas pensarem sobre isso, sobre o que aconteceu. Foi publicado em 25 de junho de 1947 e em 1960 abriu a Casa Museu de Anne Frank em Amsterdão. Está aberto ao público, é original, não tem assim muitas diferenças, e eu acho que este livro é muito importante porque também é conhecido por todo o mundo. E como é que a escrita pode ser assim tão importante para uma rapariga que se refugiou nisso. Que estava a passar por uma situação tão difícil, não é? Na mesma época aqui do livro do colega Martim, que ele escolheu, durante a Segunda Guerra Mundial, portanto, a perseguição aos judeus, e não apenas, também houve outras pessoas que foram perseguidas, e portanto foi um livro muito, ou seja, a leitura, para ela, a leitura e o escrever o diário foi uma coisa muito importante para ajudar a passar aquela situação tão difícil. Sim. Escondida e tudo. Ok. E porquê que tu gostaste mais, assim pessoalmente? Qual foi a parte que tu gostaste mais? Assim, porque eu acho que isto fala muito da coragem, eu volto a dizer também, porque eu acho que não era toda a gente que ia conseguir ultrapassar isto, e como é que a escrita pode ser tão importante, e também do funcionamento, porque ela conta tudo o que se passa no anexo, vive com a irmã, a Margot, com o pai, o Otto, e com a mãe, a Edith, e depois mais tarde acolhe outras famílias. E como é que consegue viver em silêncio, fora do mundo? Para ninguém ouvir. Fora. Porque eles estavam lá escondidos naquela casinha escondida minúscula, anexo, não era? Sim. Ok. Muito obrigada, Inês. Então vamos agora ouvir o António, que é para o António ainda ter tempo. Vamos lá. Que livro é que tu escolheste, António? Conta lá. Escolhi a Fada Oriana porque é um livro que ensina a ser uma boa pessoa e a não quebrar as promessas que fazemos, e pronto. Ok. Quem é a autora, sabes? É a Sofia de Melbreiner. E a ilustradora é Teresa Kahlen. A Sofia de Melbreiner nasceu em 1919 e morreu em 2004. E lembras-te de mais alguma coisa da vida dela que tenhas achado piada? Não. Não? Olha, e diz uma coisa, e sobre a história? Tu já nos contaste qual é o sentido da história, não é? Ok, que não devemos trair as pessoas e os amigos, etc. Mas e qual é a história? Porque é que é uma fada? Onde é que se situa a história? A história situa-se, começa com a Rainha das Fadas a dar a Oriana uma floresta que ela tem de proteger, e com o passar do tempo, ela, num dos capítulos, ela começa a ficar mais vaidosa e deixa as pessoas todas que prometeu proteger. E a Rainha das Fadas tira-lhe a varinha e as asas. Ok, isso é muito interessante, porque essa história depois parece que eu não sei se vocês se lembram, quando eram mais pequeninos havia histórias bastante famosas, não é? Desenhos animados bastante famosos que pegam nesta ideia da fada que protege os outros e depois que abandona. Isto é uma história quase universal, não é? Sim. Okay. Muito engraçado, sim senhora. O que é que tu gostaste mais do livro? Qual é a cena que gostas mais? A cena que eu gostei mais foi quando ela começou a falar com o peixe. Com o peixe? Sim. Ok. É a cena mais gira para ti? E depois não gostei porque ela ficou vaidosa. Não gostaste? Ok. Mas não gostaste porquê? Porque ela começou a ficar vaidosa e quebrou a sua promessa. Ok, está bem.
Muito bem. Ok. Muito obrigada a todos. Posso pedir mais um minutinho só para ver se eles têm mais alguma coisa que tenham lembrado? Pode ser? Sim? Então, houve alguma coisa que não tivesse falado? Tu falaste tão pouco. Desculpa. Martim, alguma coisa que quisesse acrescentar? O Martim foi o mais rápido, vocês repararam? Sim, porque aqui atrás a contracapa do livro até menciona alguns jornais, e um deles, que é o The Observer, que é um jornal do Reino Unido, que até é de grande respeito, diz que uma coisa é certa: este livro não trará noites tranquilas. E eu acho que eu me identifiquei aqui porque de facto eu via... Continuaste a ler, exato. E não te deu uma noite tranquila, mas porque é emocionante também, não é? Sim. Ok, muito bem. Afonso, a seguir foste tu que falaste menos. Queres acrescentar mais alguma coisa? Acho que não. Não? Ok, pronto. Então, mais alguém quer acrescentar? Não. Além do Vasco, que eu não deixo falar mais. Diz lá, Leonor, conta. É um ótimo livro para se ler em família. Ok. Eu já falei do facto de ser um conto tradicional e passado de geração em geração, mas antigamente, de facto, as famílias, mesmo os parentes mais afastados, conviviam mais. E esses ensinamentos eram sempre passados, os ensinamentos que este livro contém eram passados das pessoas mais velhas para as mais novas, para os mais jovens. Oralmente. E neste momento nós temos estamos mais avançados, mas as famílias diminuíram, não convivemos tanto com, se calhar, os parentes mais afastados, se calhar às vezes não convivemos tanto com os tios, com os avós, e é engraçado e importante até que estes ensinamentos possam ser passados por livros. Ok. Que é algo intemporal e eterno. É uma bela ideia para ficarmos. E para terminar isto, se ninguém quiser acrescentar, a Inês ainda quer acrescentar só uns segundinhos, vai, Inês? E depois o António. Nós damos mais um minuto só. Vocês aguentam, não aguentam? Claro. Era só para dizer para votarem este livro. É uma história importante, eu acho que toda a gente devia conhecer esta história, porque, pronto, como eu já disse, fala muito da coragem, e também porque às vezes nós pensamos que a nossa vida é difícil, não é? Mas eu acho que isto explica também que houve alturas em que era mesmo muito difícil e que as pessoas raramente sobreviviam. E é isso. Obrigada. E António, para terminar... Eu queria dizer para votarem neste livro, e também a fada Oriana mostra que quer ser uma fada boa e que não quer ser má, porque há uma parte que ela já está sem asas, que uma fada má pergunta-lhe se ela quer as asas e ela diz que queria, só que ela tinha de ser uma fada má para isso e ela rejeitou as asas, a dizer que preferia ser fada boa a ter asas e a ser má. Ok, apesar de ser vaidosa e de querer, escolheu bem. Ok, pronto, já estás a revelar tudo, e agora? Ok, então, se ainda tiverem paciência, eu deixo o Vasco falar 2 segundos. Diz lá. É só finalizar aqui em relação à polémica. De certeza que já não se lembra, já foi há algum tempo. A polémica também já passou, não é tão interessante, mas só refletindo, acho que aqui é a opinião de todos que estão aqui na sala. Eu possivelmente também acho o autor um pouco exagerado, mas não será por isso que devemos desgostar da história dele. Por exemplo, as canções, não sei se já leram os Oompa Loompas, que são as miniaturas como se fossem retratados quase como escravos do Willy Wonka. São muito cantores, ou seja, gostam muito de canções e cantam. E o livro tem muitas canções, não é? Exato. E essas canções são relativas a cada miúdo que vai abandonando a fábrica por uma razão específica, por uma razão Mas maldosa. diz-nos só, porquê é que gostas do livro? Porquê é que gostaste do livro? Tu mesmo, em vez de estás a contar a história, etc., diz-me, Vasco, porquê é que tu gostaste do livro? Porquê é que queres que eles votem no livro? Então, por estas razões. Não, mas tu, o que é que gostaste mais? Foi da imaginação do autor. Da imaginação do autor. Ok, boa, muito bem. Então, temos aqui 6 excelentes livros. Eu queria agradecer a todos, vocês foram todos fantásticos, ok? Foram impecáveis,
gostei muito de vos ouvir. Quem não leu os 6 e só leu 1 ou só leu 2, eu sei que vocês votaram em alguns aqui, mas não vale influenciar, okay? Que são as duas turmas aqui representadas. E, portanto, bons votos no dia 7, não se esqueçam. E já agora, aproveitem, se ficaram curiosos com alguma destas apresentações, que eles apresentaram muito bem, vão ler, ok? Estão aqui todos na biblioteca, não é? Sim, sim. Ok, ótimo. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Uma salva de palmas. Obrigada. Os vossos colegas estão capazes de fazer uma escolha mais informada. Não sei. Agora vão todos votar pijama às riscas, não é? Para alguns livros, conseguimos esclarecer sobre o conteúdo de cada um. A professora Virgínia não pode estar aqui, portanto eu estou a representar a coordenação da escola e, em primeiro lugar, quero agradecer a todas as professoras que organizaram este projeto e que o fazem todos os anos com imenso empenho e com imenso amor à escola e aos alunos. E quero dizer que hoje, como elemento da coordenação desta escola e sobretudo como professora desta escola, que é o mais importante, estou muito, muito, muito orgulhosa dos alunos que nós temos, daquilo que eu ouvi aqui hoje, porque realmente qualquer um de vocês podia representar a nossa escola muito, muito bem. Muito obrigada, muito obrigada. Tempo de antena, miúdos a votos. Miúdos a votos! É uma iniciativa da revista Visão Júnior e das redes bibliotecas escolares. É um projeto de leitura e de cidadania ativa em que as crianças organizam um processo eleitoral para eleger o seu livro favorito. A Biblioteca Escolar da Escola Paula Vicente participa há 6 anos nesta iniciativa. Este ano participa com 6 turmas. Miúdos a votos!